Olá pessoal, me chamo Marcos do canal Cristianismo e Livros e hoje iremos falar um pouquinho sobre a patrística. Iremos comentar sobre seu surgimento e também o porquê é importante falarmos sobre esse movimento que faz parte da história cristã. Em um certo período de tempo, houve a necessidade de mudança na forma em que se falava e de novos pensadores concernente à fé, devido também à mudança dos ouvintes, que em princípio eram em sua maioria humildes. Com o passar do tempo, começavam a surgir pessoas mais cultas, ou seja, pessoas que tinham um grau elevado de instrução, pessoas que já tinham contato com a filosofia, para ouvir e aprender sobre o Evangelho. E nisso buscaram a conciliação da fé e a razão, surgindo assim a patrística. Já na década de 40 do primeiro século, aparecem os primeiros apologetas, e com muito aprofundamento teórico no pensamento religioso. Eles foram conhecidos como padres da igreja, pessoas que se dedicavam ao estudo e também a diversos tipos de leitura que tinham em suas épocas. Agora, algo é claro: independentemente de seu marco histórico, é certo que esses autores trouxeram um novo olhar para a teologia cristã, dividindo o pensamento do cristianismo primitivo e o patrístico. A patrística surge como movimento de pensar, que engloba o pensamento greco-romano ao pensamento cristão, que de início foi sua principal finalidade, no caso, em sua conciliação. Nessa temática, é importante ainda mencionarmos alguns termos em suas definições, no caso, a patrologia, patrística e padres ou pais da igreja. Patrologia é o estudo sobre a vida, as obras e a doutrina dos pais da igreja, onde buscam-se mais pela história antiga, em que se podem ser incluídas também obras de autores que não necessariamente estejam associados a um pensamento religioso. Então, tanto autores religiosos quanto leigos eram trazidos com a finalidade de realizar um estudo sobre obras, vida e doutrinas da igreja dos seus pais. E isso é chamado patrologia. Já quando nos referimos ao termo patrística, a referência diz respeito ao estudo da doutrina, das origens dela, suas dependências e empréstimos do meio cultural, filosófico e da evolução do pensamento teológico dos pais da Igreja. Observado o relacionamento da patrística com o pensamento clássico envolvendo os ensinamentos cristãos doutrinários, é que no século XVII surgiu a expressão teologia patrística, para indicar a doutrina dos padres da Igreja. Os considerados pais da Igreja são autores que a Igreja tem como contribuintes para a propagação da fé e que, segundo a tradição, conciliaram a filosofia greco-romana aos intentos da Igreja. É importante falar que foram os pais da Igreja que conciliaram os canones das Sagradas Escrituras aos textos greco-romanos, dando coesão e coerência a um corpo comum que resultava na profissão de fé. Os padres da Igreja também se destacavam na literatura filosófica da época, onde suas obras influenciaram todas as obras posteriores. Esses pensadores foram considerados grandes defensores da fé, da liturgia e da disciplina. E claro, não poderia deixar de mencionar aqui alguns dos principais nomes que faziam parte desse grupo de pensadores ao longo dos séculos, os quais são, no primeiro período, a partir do ano 40 até o ano 200 da era cristã, Justino Marte; no segundo período, que vai até o ano 450, temos para mencionar Santo Agostinho e Clemente Alexandrino. E no terceiro período, que vai até o século VIII, temos Boécio. Graças a esses estudiosos que houve um fortalecimento no pensamento religioso, dando ainda mais motivos para a submissão a Cristo
e uma grande defesa contra os ataques daqueles que perseguiam a igreja. Conseguimos entender um pouco como foi importante esse movimento chamado de patrística, que colaborou grandemente para o crescimento da fé cristã, onde ao longo dos séculos foram forjando, construindo e defendendo a fé, deixando também um legado no que se diz respeito à literatura, seja ela filosófica ou cristã, onde até hoje podemos aprender muito com esses pensadores. E para fecharmos, queridos, com chave de ouro, gostaria de indicar um livro que vai te ajudar muito a entender mais sobre quem foram os considerados pais da igreja. É o livro O Cristianismo através dos Séculos, do autor Erlo E. Cain, publicado pela editora Vida Nova. Esse livro tem 671 páginas. Nesse livro é abordado com mais detalhes sobre os pensamentos e obras de alguns desses grandes pensadores. Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.